Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre as novidades, certo, do SQL Server 2016, essa versão ela não é uma versão valendo já para ambiente de produção, é apenas para testes. Só que antes de iniciarmos as novidades do SQL Server 2016, eu achei interessante mostrar mais dois comandos antes das versões passadas. Mais à frente, quando chegar nas novidades do SQL Server 2016, vou explicar o motivo, certo? Então a gente vai começar com esses dois caras que são já o quê? Desde a versão 2005 do SQL Server que eles existem, certo? Seria isso aqui. É o for XML, não sei se vocês conhecem todos aqui na sala, e o Open XML, certo? Para que serve esse cara? Digamos que eu tenha os dados de um banco, de algumas tabelas, eu quero pegar esses dados e transformar em XML, certo? Então eu fiz um selectzinho simples aqui com duas tabelas, 3 tabelas na verdade, e o meu resultado desse cara aqui, quando eu executar com essa cláusula lá no final, for XML alto, ele vai me retornar essas informações em forma de XML, certo? O retorno seria esse cara aí, ó. Tá? É um XML aí que não dá para ver legal, mas aí a gente vai verificar como ele está melhor formatado. Certo? Aí agora, para que eu queria esse retorno em XML? Digamos que um cliente de repente tem que mandar, então você recebeu esses dados em forma de XML. Como é que eu vou trabalhar? Desenvolvedor? Eu, como desenvolvedor, normalmente vou escrever um código ali para ler aquele cara e pronto, e vou inserir no meu banco de dados, né? Só que tem alguma forma mais fácil de fazer isso aí? Tem, utilizando o próprio SQL Server para fazer essa parada, certo? Aqui a gente tem o XML que eu peguei do retorno. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, esse cara aqui foi um retorno daquele selectzinho lá do banco. Tá. Aí não, né? Mouse. Vai continuar aqui, certo? Que dá para a gente ter uma noção, né? A estrutura do arquivo XML que ele me gerou, onde tem os dados da minha nota, tem um corpo de ICMS e tem alguns produtos. Não está ficando fixo na apresentação. Está passando? Olha se vai. A apresentação está indo. Porque quando chegar aqui, quando tiver que demonstrar no SQL Server, não vai aparecer ali, né? Clica no mouse. Deixa eu ver. Agora vai ter que fazer assim, tem que sair a apresentação. Certo? Então aqui tem uma estruturazinha do meu arquivo XML. Tem os dados da nota, tem algumas informações de ICMS e tem informações dos produtos. Isso aqui, na verdade, foi apenas um simples select que foi efetuado no banco. E aí o que eu coloquei mais ou menos isso aí, certo? Normalmente o que acontece? Eu, pelo menos como desenvolvedor, se eu recebesse a tarefa de importar essas informações, esses dados, normalmente eu iria escrever um código para ler o XML e jogar os dados no banco de dados, né? Por baixo, mais ou menos, digamos que o desenvolvedor com conhecimento da estrutura do banco, eu creio que ele levaria, pelo menos em Delphi, mais ou menos 1 hora para fazer isso aí, certo? Que não existe nenhuma outra forma, né? Só que, na verdade, o cara... Agora, vou demonstrar aqui antes desse cara, certo? Aí que eu vou ter que ficar saindo da apresentação, né? Eu tenho aqui meu XML. Deixa eu ir aqui.
pegar aqui só o script que tem aqui na apresentação e vou rodar esse cara aqui no meu SQL Server. Esse é um forte XML, né? É. Então na hora que eu rodar aqui, esse cara vai me dar o retorno. Opa, não vou desconectar. O retorno que ele me deu foi esse cara aqui, né? Então, retornozinho na estrutura XML, certo? Como é que eu faria para inserir esses dados no banco? Beleza, a partir daí, já tenho os dados nessa estrutura, eu posso inserir essas informações direto, sem precisar escrever codificação nenhuma? Poderia, né? Então, através desse cara aqui, no próximo comando, que é o OpenXML, certo? Forte XML é para tu ler do banco e transformar aqui no XML, é isso? Na verdade, ele lê os dados do banco e transforma em XML. Esse cara aqui, o OpenXML, ele vai pegar aquela estrutura do arquivo XML e vai conseguir transformar, ou você faz o que você quiser manipular, inserir no banco, só fazer para ler, só em termos de execução, ou jogar para uma tabela temporária. Esse cara também existe desde a versão 2005, certo? Se a gente soube saber de um cara desse aí, a existência, a gente ganha muito tempo também, né? O que ele faz basicamente é isso aí, ó. A gente tem uma procedure, né, no SQL Server, que ele vai analisar o XML que você passar e o OpenXML vai desfragmentar esse cara em forma de query, né, tabelas, certo? Vamos embora mostrar esse cara inserindo no banco. Carlos, esse XML, as tags que tem lá, quando ele lê, teria que ser referente a tuplas no meu banco, da minha tabela? Ser um campo da minha tabela, tipo, ID número. Aí lá no banco ele joga dessa forma aí. Mas você tem outra forma para fazer se você quiser fazer tratamento, né? Então, se eu fizer esse cara aqui, hoje aqui no meu banco, eu vou dar só um selectzinho simples aqui nessa tabela. Eu tenho duas informações aqui, certo? Eu vou apagar todas as informações da minha tabela. Pronto, não tem mais nenhum dado nessa tabela. O que eu fiz? Eu apaguei os dados da tabela que eu tinha duas notas cadastradas. Eu vim aqui no sistema aqui, no servidor, eu não tenho mais nenhuma. Não tenho nada cadastrado mais. Então eu vou fazer a leitura daquele XML inserindo direto no meu banco essas informações, certo? Vou pegar aqui já o script para não perder tempo. Server e vou executar esse cara. O que eu estou fazendo? Eu estou criando, declarando uma variável, duas variáveis, estou passando. Só um pouquinho abaixo para poder ver mais. Estou declarando duas variáveis, estou passando para ela o meu XML, certo? Que eu gerei no for XML. Estou mandando ele executar aquela procedura que vai preparar os dados, né, dele. E o cara aqui que vai se garantir em fazer a iniciação. A iniciação aqui, ele vai inserir usando o OpenXML. Aqui eu estou falando para quem vai, para o nota ele vai ler, né? Nota, MM, que é o que tem referente lá no meu XML. E se eu executar esse cara aqui agora, opa,
conexão. Então ele inseriu aqui, se eu vier aqui, agora vai ter o quê? Uma notazinha lá cadastrada, minha nota com o meu produto, com o meu corpo do ICMS cadastrado direto sem eu precisar ter escrito uma linha de código. Ou seja, é um recurso que o cara pode usar para exportar os dados no local e importar facilmente. Sim, com certeza. Muito fácil. Bem mais fácil, né? Bem mais leve, certo? Agora a gente vai... Vamos entrar realmente nas novidades do SQL Server 2016, certo? Só lembrando que isso não é uma versão para ambiente de produção, apenas de teste. Inicialmente eu consegui ela não lá, nem no site da MSDI, eu não consegui baixar ela de jeito nenhum, nem tinha disponível, só tinha 2. Na versão 2 você tem um dos comandos novos que já tem SQL, mas não tem o principal que eu queria mostrar. Certo? Mas já tem nessa Já tem previsão, caso? Oi? A Microsoft já deu uma previsão do lançamento dele? Não sei. Não, né? Não sei. Certo? Então vamos lá. Novidades que tem esse cara aqui disponível. Esses caras aqui eu... Assim, tem mais coisas? Tem, certo? Mas aqui são as principais que eu achei mais interessante trazer para mostrar para vocês, para falar. Bom, aí, suporte nativo ao JSON, né? Para oferecer desempenho. Um dos motivos lá de eu ter falado do ForXML, certo? Por quê? Porque ele, lá ele me retorna, se eu quiser recuperar informações via XML, eu recupero. Insiro também com o XML. Aí tem parecido, só que é o JSON, certo? Tem o ForJSON. Tem as tabelas temporais, que essas mais à frente a gente vai falar. Tem as partes de query stores, que ele chama, e a parte de backup, que é alongamento de banco de dados, né, que ele chama. E esse cara eu achei fantástico. Certo? Que é a melhorias em língua, que ele chama de processamentos em tempo de real. Ou seja, você pode pegar uma tabela e falar que aquela tabela é processada em memória. Tá? Vocês vão ver aqui a performance que fica, certo? Eu tenho um script aqui que eu vou mandar executar, inserir uns 10.000 registros, tanto em banco físico como em memória. Aí a gente vai ver a diferença de tempo que fica. É alto, muito alto. Falou do ForJSON. Desculpa. Falou do ForJSON, tem o OpenJSON também? Tem sim. Tem, certo? Bora lá. Esse recurso de melhoria OLTP, memória, seria tipo um requisito, não, né? Provavelmente. Provavelmente o padrão, só falar em memory, o padrão deve usar a memória do servidor e acredito que ele deve ter a oportunidade de você dizer eu quero um cache distribuído, vai ser para o cara chefe, provavelmente deve ter isso. Certo? Então esse cara ele funciona parecido com o ForXML, né? Só que ele não me dá o retorno em XML, sim de som, né? Aqui eu poderia fazer parecido, aquele mesmo script lá que eu rodei no XML, só que trocando a cláusula, e um outro também menorzinho aqui, só uma única tabela, certo? Com outros parâmetros, que lá no XML também tem os mesmos parâmetros também, certo? Mais à frente a gente vai verificar. O retorno dele foi esse cara aqui, ó, objeto de som, que formatadozinho aqui nesse cara aqui, né, inclusive eu botei o link lá, embaixo desse cara aí que você pode jogar lá o objeto, ele vai mostrar formatado, certo? Depois quem quiser dar uma olhadazinha. Esse cara faz isso aí, na verdade, ele lê uma query, né, uma tabela e transforma em objeto de som, certo? Agora dá uma olhadinha como é que funciona, ele funcionando mesmo. O próprio script que está aqui na apresentação, vou falar esse cara aqui agora. Como a gente já inseriu o registro via utilizando o XML, né? Vamos aproveitar esse cara mesmo, certo? Vou mandar executar aqui, o objeto que ele me devolveu. Ó. Só que agora, isso, né? Se eu vier abrir aqui um bloco de notas qualquer, mas só um objeto não, certo? Eu vim aqui naquele... Vontade vai trafegar, além das menos informações, né? O pessoal é mais enxuto. Certeza.
ver aqui esse cara aqui, se eu consigo, se ele tem internet aqui. Internet. Na verdade já estava aqui, ó. Tá aqui o objeto formatado. Beleza? Foi o que ele me gerou. Então, agora ele tem, já que ele tem um for, ele também tem um cara, né, o outro, né, que é o Open JSON, né, que é parecido com o esquema lá do XML. Olha isso, né, tem que ficar voltando. Não está funcionando o tab aí do processo. Esse cara vai fazer o quê? Eu consigo inserir dados também, mesma coisa. Eu consigo manipular os dados lá do meu objeto, lá dos dados do JSON que ele me retornou, certo? Aí o que acontece? Eu posso inserir em banco, posso só ler, posso fazer o que eu bem entender. Isso também sem usar linha de código, né? Só no SQL mesmo, certo? Esse cara faz isso aí, ó, na verdade. Ele lê um objeto e parecido com o OpenXML, transforma para dados da tabela. Né? Se eu executar esse cara aqui, para a gente ter uma ideia, eu vou mandar ele ler um objeto, certo? Que eu declarei aqui a variável, passei para o objeto de JSON para ela, estou dando open nele, e só que nele é diferente do XML, eu tenho que usar e informar quais os campos que ele vai retornar. Na hora que eu executar aqui, tem uma espessura que eu tenho que clicar no máximo. É função que não vai estar. Certo? Então aqui, ó, ele já me retornou o que eu pedi, né? E a partir daqui eu poderia manipular, dar um insert e fazer o que eu bem entender com ele. Certo? Acho que está por aqui. Mas... eu vejo assim, certo? É uns recursos muito interessantes. Normalmente a gente não costuma utilizar, ganha tempo, muito tempo, certo? E é performance, né? Essencial, né? Tem o seu outro cara aí que é a parte de tabelas temporais, né? O que é essa tabela temporais? Na verdade, ele tem algumas condições para me criar uma tabela e falar que ela é temporal, certo? É uma tabela que vai ter, digamos, uma espécie de uma outra tabela vinculada a ela de histórico, de movimentação. O que é que eu estou correndo com a minha registro? Digamos, de repente eu preciso criar, preciso saber todo o histórico ali, eu quero guardar um histórico de movimentação naqueles caras. Então eu crio esse cara aí, falo que ela é temporal e tudo que eu manipular naquela tabela, ele vai guardar naquele dados, o status anterior naquele registro naquela outra tabela. Certo? Isso aí é o que eles chamam de tabelas temporais. As condições para criar, tem algumas condições que eu defini alguns campos, certo? Alguns campos tipo data. Tem que falar que ela tabela vai ser essa opção de system versão. Os campos têm que ser identidade 2. Então tem alguns parâmetros, algumas condições para poder utilizar. Aqui eu tinha criado já algumas tabelas temporais no meu. Tinha criado duas tabelas, na verdade, eu chamei de disciplina. E aqui era o histórico dela, certo? Aqui também eu criei a disciplina 2 e falei que ela está vinculada a esse outro cara aqui. Ela fala que é temporal, ó. Na verdade, tudo que eu manipular nesse cara, eu vou ter essas outras informações. Aí já a gente visualiza melhorzinho como é que fica esse cara, certo? Pronto, para entrar lá no SQL7. Isso que é isso, tem que estar muito bem danado. Deixa eu ver se eu não apaguei isso, não atrapalhar melhor ainda. Vamos lá, cuidados, pronto. Eu tenho aqui. Tem duas tabelas, certo? Aqui. Não sei o que é outra coisa. Outra coisa. Tem que mandar o script não.
essa tabela aqui no banco do ACM. Vou apagar isso aqui e vou rodar esse script aqui. Essa tabela. Vou fazer algumas setas. Se eu vier aqui no AC, procurar aqui, essa minha tabela, tá vendo? Ó, ele já está informando que é uma tabela versionada, né? Então eu tenho aqui o históricos, certo? Se eu der um select nessa tabela, eu tenho algumas informações, né? Se eu der um select na temporal dela, não tem nada, né? Nenhuma informação, certo? Então o que acontece? Eu vou vir agora aqui nessa tabela e vou só fazer uma alteração. Delete a minha tabela de disciplinas. Vou mudar o campo créditos. Vou falar aqui agora 6. Somente da disciplina 1. Beleza? F5. Ele era 4, né? Vai passar a ser 6. Se eu der um select agora, a disciplina histórica na tabela temporal, ele fala lá, ó, o cara era 4, o status anterior dele. E o atual está lá no banco, na tabela. Certo? Então, o que ocorrer de movimentação aí nesse cara, tu vai ter o teu histórico aí eternamente. Vai ficar ficando, certo? Isso aí é uma novidade dele. Tem muita coisa boa, certo? Muita coisa boa mesmo. Esse aí eu achei fantástico. Fora a manipulação de objeto JSON e a parte também de performance, que é, cara, impecável aí performance. Nesse caso, ele guarda, por exemplo, a data da operação já, ou teria que... Tem como criar outro campo, por exemplo, nessa nova tabela? Não, na verdade ele guarda a data que foi manipulado, que eu manipulei. É o teu, né? Inclusive, ele criou um novo. Toda vez ele criou um novo. Se eu der um insert aqui e der alguma coisa, ele vai criar um 2, criar um 3, criar um 4. Inclusive esse campo, por isso que esse campo também é date time 12, né? Data 12, né? Na verdade ele chama, né? Porque ele é um que é fracionado em milissegundos, né? Que ele guarda hora, minuto, segundo, tá? Então, oi. Conseguiria incluir novos campos, né, temporal, ou ela é cópia da... Não, ela é cópia da outra. Só com esse campo da alteração a mais, é isso? Se tu for alterar o mesmo registro que tu acabou de fazer o update, ele vai... Ele cria mais uma outra linha. Não, ele sobrescreve não. Ela é uma tabela temporal. Na verdade, o objetivo dela é o histórico. Era o histórico das operações, entendeu? É como se tu tivesse o log ali todinho, né, cara? Me dá o log daí que ocorreu. Se a gente fizer um update todo, tu tem o histórico todo da... Tem tudo. Consegue recuperar. Consegue recuperar tudo. É tipo o nosso histórico lá de participante de produto que é manual, né? Pronto, é as nossas coisas que é manual. Que a gente faz lá na HPA, né? Que a gente usa, HPA e HPRO, né? Pela gente, o SQL. Eu quero mostrar executando o script só para vocês sentirem a diferencial de tempo, uma tabela física para tabela de memória. A gente poderia marcar a parte 2 para tu mostrar como tu desenvolveu a sim, ideia. Pode, a gente pode sim, certo? Eu vou só copiar aqui. Eu vou só pegar aqui o script que eu já tinha, certo? O que esse script faz? Esse cara vai inserir 10.000 registros em 2 tabelas. Ele vai me falar o tempo que levou da física e da tabela memória, né? Certo? Eu vou mudar aqui, está nesse banco aqui. Pronto. Ele vai inserir, vou dar aqui, mandar executar. Olha aí a diferença. De 8 tempo, vezes mais rápido. certo? Olha a diferença de tempo aqui. Em disco e em memória. Não precisa nem falar que é performance, né? Só o número já não mente, né? Imagina se fosse uma transação grande, né? Que aí você sentiria